Muito bem-vindo a esse vídeo. Como lidar com um marido que não crê em Deus? Com um marido que não é cristão, que não vai na igreja, se você é uma mulher que vai à igreja, que já aceitou Jesus. Fica comigo até esse vídeo, eu vou dividir com você uma reflexão. Muito prazer, o meu nome é Roberta. E eu também vivo essa situação. Eu vou na igreja sozinha com a minha filha, meu marido, há muitos anos, a gente é casado há quase 20 anos, e o meu marido não aceitou Jesus ainda. E no decorrer da nossa vida, né, do nosso relacionamento, às vezes a gente comete tantas falhas, isso é normal. A gente tenta convencer a pessoa com argumentos e expor, né, a fé, às vezes até de uma forma mais imbatível, assim, digamos assim, né, com argumentos. Mas na palavra de Deus tem uma instrução para nós que é tão simples, mas ao mesmo tempo, às vezes, para nós é difícil de praticar. E eu tenho pensado muito sobre essa palavra, eu queria dividir com você essa reflexão aí, carregada de anos de experiência aí de conviver com uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus. Eu tenho me dado conta, assim, infelizmente, a duras penas eu tenho me dado conta o quão negativo ou sem efeito algum é quando a gente fica cobrando coisas assim daquele marido, né? De repente a gente idealiza assim idealiza aquela relação como Deus criou para ser, né? Aquela relação daquele homem que é temente ao Senhor, que daqui a pouco tem uma visão diferente do casamento, porque a gente sabe, né? Que na sociedade aí as visões estão tão distorcidas em relação a casamento, em relação ao cuidado do homem, até mesmo na vida financeira, da família, enfim, tantas coisas, pequenos detalhezinhos às vezes que fazem a diferença no casamento. E se você, quem sabe, é uma mulher que vai à igreja, é cristã, mas está se relacionando com um marido que vai à igreja, é cristão, mas não tem uma conduta cristã, uma conduta de obediência ao Senhor, uma conduta de um casamento conforme o padrão do Senhor, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto, porque também essa palavra serve para você. E se você é homem e está na posição, né, diferente ali, a sua esposa ou a sua companheira vai à igreja, mas não tem aquela conduta como deveria ser na família, no casamento, fica comigo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Quantas vezes você já tentou, né, falar e cobrar da pessoa, às vezes de repente alguma atitude, ou chamar para ir na igreja, argumentar, né? E às vezes essas situações elas causam atritos na relação, né? A pessoa ela não vê com bons olhos. Às vezes você pode até falar com carinho, com amor, falar assim, fulano, eu gostaria de tal coisa, eu gostaria que você fizesse tal coisa, que você me ajudasse mais em casa, ou que você fosse mais carinhoso, enfim, né? Tantos exemplos a gente pode dar aí para a relação. Mas essa pessoa, às vezes, se ela não tem um coração voltado às coisas do Senhor, às vezes ela não vai ter um coração humilde, ou às vezes ela vem carregada de tantas feridas emocionais. Talvez ela tenha um olhar diferente, ela acha que você está sempre criticando, ela acha que você nunca está satisfeito com nada. Talvez ela não vai ser uma pessoa tão aberta aí para receber esse feedback, né? Eu creio que num relacionamento saudável, maduro, é normal que a gente converse com o cônjuge, com o companheiro, com a companheira, expressando as coisas, mas falando com educação, com carinho, né? Eu creio que até a relação conjugal, ela é importante para isso. Porque coisa boa é a gente ter alguém do nosso lado que vá falando coisas para nós. Alguém que nos conhece que diga, olha, eu acho que tal procedimento teu, acho que tal situação, acho que tu podia fazer diferente, acho que não tá legal. Assim, falar com tanto carinho, com tanto amor. Mas a verdade é que na sociedade cada vez mais as pessoas estão mais fechadas para receber
essas palavras, esses feedbacks, digamos assim, né? E a gente também tem que estar aberto a receber essas observações. Mas se você já percebe que o seu companheiro, que o seu cônjuge não está aberto a isso, que isso só vai provocar atrito na relação, então é melhor você não falar nada, né? Você de repente falou uma vez, a pessoa já guardou aquilo ali na memória. Ela já guardou que para ti seria muito importante que vocês fossem na igreja juntos, ou se essa pessoa vai na igreja com você, que ela levasse a sério as coisas de Deus, que ela não fosse só por ir na igreja, só por uma fachada religiosa, mas que ela levasse a sério os princípios cristãos, a vida com Deus. Então, ou que ela fosse mais carinhosa com os filhos, ou enfim, né? Tantas coisas aí que às vezes tiram a nossa paz, que fazem parte da nossa realidade familiar. E que se o casal não está ajustado, fica muito difícil, né? Para aquele que tem uma visão, daqui a pouco, conforme a vontade de Deus e o outro não quer nada com nada, é difícil, é um peso para aquela pessoa. Só que será que Deus nos chamou para carregar esse peso? Você que está na sua casa aí sozinho, tentando implementar o conceito do reino na sua família? Será que Deus nos chamou para esse peso? Eu estava pensando, na verdade eu já conheço esse trecho, né? Ele é conhecido até, mas eu estava pensando sobre esse assunto e me veio essa palavra, né? Está no livro de 1 Pedro, o capítulo 3, os deveres conjugais. Olha que tem uma instrução para nós que somos cristãos sozinhos na nossa casa. Tem uma instrução para nós. E quem sabe para nós mulheres seja desafiante essa instrução. Porque a gente tem uma tendência assim de falar mais, né, de querer. Então, talvez seja aí um desafio maior para nós. Mas vamos lá, vamos ao texto, vamos ver o que a Bíblia nos instrui em relação a isso, essa situação na nossa vida. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Então, olha só, em primeiro lugar, a Bíblia fala, né, em relação a gente sujeitar-se, né? Sujeite-se cada um a seu marido, a gente se entregar ao nosso marido, né? A gente respeitar aquele homem. E mesmo que ele não obedeça a palavra, né? Claro que aqui eu estou falando uma vida aí ajustada, sem grandes problemas aí, talvez de abuso, né? De violência doméstica, que aí já são outras, a gente já tem que buscar outros caminhos aí, né? A autoridade, buscar a lei, né? Para resolver essa situação. Mas em famílias ajustadas, mas que ainda não implementaram o conceito do reino e conceitos assim, às vezes, detalhes na nossa vida conjugal, mas que fazem muita diferença. A instrução da Bíblia para nós é para nós mulheres, a gente se sujeitar ao nosso marido, né? Ser humildes, ser companheiras, ser parceiras, né? Não ficar criticando, não ficar apontando erro, porque a palavra diz o seguinte, ó, que se o marido não obedece a palavra, não é cristão, ou vai à igreja e é só de fachada, não quer nada com Deus, esse marido ele seja ganho sem palavras. Olha que desafiante para nós. Eu reconheço que para mim, durante tantos anos, quase 20 anos de casamento, muitas vezes eu vacilei nesse quesito aí. Eu tentei convencer com as minhas palavras, eu ficar, né, talvez apontando erros, criticando. Isso causa um desgaste na relação e tantos atritos, às vezes desnecessários ao longo do tempo, que graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, eu estou aí casada há bastante tempo, mas talvez tenha sido desnecessário essa situação, né? Quem sabe por falta de maturidade, sabedoria, buscar mais na palavra ou buscar guerrear com o meu eu, né? Com a minha carne. Quem sabe eu deveria ter tido mais domínio próprio e ficado quietinha. E quem sabe dado o meu exemplo, porque eu acho que isso que eu tenho chego à conclusão. A gente tem que
tentar ganhar o nosso cônjuge sem palavras, dando exemplo, nós vivermos, né, uma vida aí reta diante de Deus, que as pessoas estão sempre nos observando, ainda mais quem convive com a gente. Então, olha o que a Bíblia diz: observando a sua conduta honesta e respeitosa. Então, às vezes, é assim que nem um filho. Não adianta a gente dizer assim, meu filho não é para mentir. Não mente. É feio mentir, é pecado mentir, é errado, né? Mas aí, quando você recebe uma visita, o filho atende a porta e é uma amiga e diz: ah, fulana está, a tua mãe tá aí? Aí tu já instruiu aquela criança a diz que eu não tô, eu não quero receber visita, eu tô cansada, eu vou descansar. É uma mentira, né? Então o filho, ele vai se inspirar muito na nossa prática, nas nossas ações, né? No nosso exemplo. Então a palavra do Senhor fala que o cônjuge também, aquele cônjuge que não obedece à palavra, que ainda não se entregou a Jesus, ele vai observar o nosso comportamento. E aí é a coisa mais desafiante, né? A gente buscar ainda mais a presença do Senhor, porque com as nossas forças a gente não consegue ter um comportamento assim que vai ser admirado, né? Que a pessoa vai observar, ainda mais a pessoa que convive com a gente, porque uma coisa é os de fora, a gente rir, ser educado, né? Ser querido, mas às vezes as pessoas que a gente convive, que nos conhece, que às vezes conhece quando a gente acorda de mau humor, né? Que conhece aqueles detalhes da nossa vida, nos conhece mais de perto, é um desafio. A gente é chamado, meus queridos, minha querida, né? Que tem um marido ou que não vai à igreja, ou que vai, não quer nada com nada, ou você, meu irmão, que tem uma esposa que ainda não se entregou a Jesus. Nós somos chamados um grande desafio, um nível mais elevado de intimidade com Deus, de consagração, porque se a gente quer ganhar essas pessoas para Jesus, a gente precisa ser um livro aberto, né? Um perfume de Cristo na nossa vida, né? Que as pessoas que convivem com a gente sejam inspiradas pelo nosso exemplo a buscar Jesus sem o gogó, né? Sem os argumentos, sem as palavras, sem ficar insistindo, sem ficar fulano, não faz isso. Fulano, eu queria aquilo de ti. Não, né? Entregar para Deus, descansar no Senhor. Claro que às vezes é importante a gente pontuar algum assunto uma vez, pelo menos falar, olha, eu acho que tal coisa poderia ser diferente. Mas pronto, passou, não ficar assim, sempre repetindo aquilo ali, sempre tocando na mesma tecla. Pronto, aquilo ali já ficou na mente da pessoa. Se ela, por mais que ela não seja boa de memória, mas se ela fizer um esforço, ela vai lembrar o que é importante para você. E o Espírito Santo mesmo trata de relembrar aquela pessoa. Um dia ela se dá conta das coisas que você já falou para ela. Mas esse é o trabalho do Espírito Santo, não é o nosso trabalho convencer, né? Aquele que mora com a gente, que tem a oportunidade de ser inspirado através do nosso exemplo. Então eu quero te encorajar com essas palavras aí, se você tem esse contexto de vida, Deus está te chamando para uma vida e um relacionamento ainda mais perto dele, né? Mais consagração, mais intimidade com o Senhor, porque essa situação ela requer muita força da gente, né? E é só Deus quem nos dá força, porque não é fácil a gente querer que o nosso lar seja consagrado ao Senhor, né? Seja estabelecido o reino de Deus ali naquele lar, que a relação conjugal seja conforme o que Deus tem para nós, que é perfeito, né? Que é maravilhoso. Mas o mundo aí, a sociedade, ela tá distorcendo tanto o casamento, essa mentalidade individualista que é cada um por si, às vezes até mesmo nas finanças, às vezes tem tantos maridos que têm dificuldade de ter esse olhar que a mulher tem que ser cuidada, amada, protegida, os filhos, né? Tem tantos maridos aí que a mulher também trabalha fora e o marido chega em casa e não ajuda em nada. Então, às vezes é um peso para as mulheres, sim, né? Essa situação. Mas a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa de sabedoria e a gente precisa
inspirar essas pessoas com o nosso exemplo. E só o Espírito Santo, só a comunhão com Jesus para nos capacitar para isso. Então, te encorajo aí nessa palavra, espero que você seja fortalecido na esperança e na fé no Senhor, porque Deus pode mudar toda a situação, pode quebrar o coração mais duro, eu creio nisso. O meu marido hoje em dia se denomina ateu, agnóstico, né? Não tem vontade de buscar Deus, de ir à igreja, não sente esse interesse. Ele diz que é desnecessário, que acha uma bobagem, acha até infantil essa busca. Mas eu creio que Deus pode quebrar, alcançar o coração mais resistente. Fica com essa palavra, abraço e até o próximo vídeo.